Bom dia a todos e todas. Eu sou professora do curso de Relações Internacionais aqui da UERJ, um curso criado em 2013, e eu pensava em dar uma aula para vocês sobre um tema específico, que é uma das sub-áreas das relações internacionais, que é a área de política externa. E mais especificamente, eu vou falar do que é e para que serve, como se desenvolveu a sub-área de análise de política externa. Nesse caso, se aprofunda no estudo do comportamento dos atores dos diferentes países no cenário internacional. Bom, em primeiro lugar, a gente pensa o que é a política externa, né? Porque não é uma coisa assim tão simples. A priori, alguém poderia dizer que a política externa é a conjunto de ações, iniciativas que o Estado toma em relação ao exterior, afora de suas fronteiras. Sim, essa é a explicação mais simples, digamos. Mas quando a gente tem a intenção de analisar esse comportamento, analisar essa política, a gente vê que a política externa tem diversas etapas, digamos, né? Ou diversas dimensões. Né? Um processo, né, que produz um comportamento internacional é um processo que começa, que eu chamaria da primeira dimensão, com as ideias e preferências políticas do formulador. Né? Chega o incentivo ou chega a demanda, que pode vir do exterior, como, por exemplo, né, uma solicitação de um país vizinho para avançar no processo de integração, ou pode vir de dentro, né, um determinado setor que quer exportar um produto novo no mercado externo. Então, a partir dessa demanda, ou bem, incentivo que chega do exterior, o formulador ele parte de ideias, parte de preferências políticas, parte da sua forma de ver o mundo. Portanto, esse ponto de partida vai influenciar na interpretação que ele vai fazer, né, dessa demanda barra incentivo. Uma vez passada essa primeira etapa, a segunda etapa é o processo de formulação. O que significa? Você tem esse formulador, normalmente é um grupo, né, as políticas ou as iniciativas não são formuladas por uma pessoa, mas ela pode ser formulada por pessoas do mesmo ministério, que aqui no Brasil acontece muitas vezes pela centralidade do Ministério de Relações Exteriores, mas ela pode ser formulada pela assessoria do presidente, pode ser formulada em articulação com o Ministério de Economia, com o Ministério de Defesa e com outros ministérios. A segunda etapa é o processo de formulação, quando serão vistas as possibilidades de ação, serão mais ou menos calculadas, né, aquelas que podem ter mais sucesso, que são possíveis, e por fim é decidido que comportamento adotar, ou que estratégia levar adiante para atingir o objetivo. A terceira etapa, ou dimensão, que eu chamo, é propriamente as orientações da política externa. Passou pelas ideias, passou pela formulação, está estruturado um projeto, né? As orientações são assim, as diretrizes que vão orientar o comportamento daqui para frente. Já na quarta etapa vem a implementação da política externa. Quer dizer, essas diretrizes são postas em funcionamento. E por que a gente separa? Porque poderia dizer, mas não dá no mesmo, porque se tem diretriz, vai ser implementada. Aí eu digo que não necessariamente. Por que motivo? Ou motivos? Primeiro, que muitas vezes quem implementa é o corpo diplomático, que nem sempre é quem formula. Às vezes sim, às vezes não. Ou outras vezes é implementado por outros setores do corpo diplomático que não mesmo que formulou, o mais frequente. Então, a implementação ela pode ser, por exemplo, mais tendenciosa. A gente vê, a título de exemplo, no governo de Jair Bolsonaro, que tentou implementar iniciativas novas, diferentes,
e muitas vezes na contramão da tradição do Itamaraty, e a implementação nem sempre foi fácil, né? Então esse é um elemento. E o outro elemento é que a implementação ela se dá frente a um ator que não participou de nenhuma das etapas anteriores. A política externa, quem recebe a política é alguém que está fora do país, não pertence à nossa sociedade. Então, com isso, pode reagir das mais diferentes formas. Por exemplo, você pode ter, numa chamada, né, para avançar com o processo de integração, o governo pode estabelecer uma estratégia de buscar uma integração produtiva e quando começar a implementar, o país vizinho diz, não, mas eu queria uma integração só comercial. E aí já tem que repensar a implementação. Depende um pouco da reação do outro, de como isso é aceito, etc. E por fim, que é a última etapa, é o chamado resultado. É o que aparece, o que aconteceu. Se você tem um olhar na história da política externa e olha para trás, você vê o que foi feito e o que aconteceu. Bom, a política externa é esse enorme processo, né? Com isso, até os anos 50, que era mais frequente acontecer, é que a política externa era descrita a partir de seus resultados. Então ela era uma narrativa. Foi primeiro assim, depois foi de outro jeito, né? Um país assinou esse acordo, depois aumentou a exportação em tanto, a partir de dados, sem pensar e sem entender por que esses dados aconteceram. E qual é então a contribuição e por que a análise de política externa apareceu como disciplina ou como sub-área das relações internacionais? Que a análise de política externa justamente busca explicar por que esses resultados aconteceram. Com isso, a análise de política externa ela não tem muito foco nos resultados. Os resultados, em geral, são um ponto de partida. É a pergunta, por que esse resultado sucedeu? A análise de política externa ela vai olhar as diferentes etapas anteriores. Ideias, motivações, processo decisório, que realmente é o foco principal, a própria política e a implementação dessa política. A análise de política externa, ela abriu a caixa preta do Estado, como se diz, né? Como se fosse num avião, onde se abre a caixa preta para descobrir o que precedeu o fato e por que ele aconteceu. E para onde que a análise de política externa ela se orienta? Ela se orienta, muitas vezes, inicialmente para dentro do Estado. Por isso que, muitas vezes, a análise de política externa, ela dialoga muito com a ciência política como tal, porque ela busca dentro do Estado quem foram os atores que participaram da formulação, como esses atores interpretaram a demanda, quais eram as suas preferências políticas, eram atores mais de direita, mais de esquerda, mais liberais, mais protecionistas, como que o processo decisório se deu, estava concentrado, não estava concentrado, que atores participaram, quais foram as orientações retiradas e como foi o processo de implementação, que obstáculos apresentou, que facilidade, oportunidades encontrou. Então, com isso, a análise política externa, ela para responder essas perguntas, ela dialoga com muitas outras disciplinas. Ciência política, em primeiro lugar, sociologia, antropologia, psicologia também. Muitas vezes você tem o papel do líder e qual é a psicologia que o líder, enfim, segue, se tem crenças, se tem religião, se é centralizador. Então, nos anos 50, da segunda metade para frente, essas questões começam a se desenvolver, né? São pequenas teorias, pequenas orientações para processo decisório, para ideias, para implementação de política externa. São muitos instrumentos de análise, de reflexão que vão se desenvolvendo, né, no decorrer do tempo. Em tempos recentes, sobretudo nos anos 90 para cá, você tem um desenvolvimento muito grande de outras áreas. A política externa, ela se complexificou, dizendo de algum jeito.
Assim como a interação entre as sociedades, com a globalização, com a variedade de temas, com as identidades, digamos, horizontais, por preferência política e não por nacionalidade. Então, em função disso, a análise de política externa hoje em dia, ela engloba um sem fim de instrumentos para se entender esse processo de formulação da política externa, mas que muito no geral, se eu tivesse que resumir, eu diria que se nos anos 50 o foco era basicamente nos governos e seus atores, hoje em dia a análise política externa ela tem que focar em elementos como opinião pública, lobbies, grupos políticos, identidade por preferências, ou seja, atores não governamentais, fazendo com que os seus processos estejam cada vez mais complexos. Então, por isso, a gente tem essa disciplina, né, que ocupa um espaço interessante e que nos fornece instrumentos para entender, né, como a relação entre Estados muitas vezes tem uma origem dentro desses Estados e não apenas no sistema internacional. Obrigada.